Olá, olá! Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre boas parcerias para o nutricionista materno-infantil, quais são esses parceiros possíveis, como fazer boas parcerias, parcerias estratégicas, né? Que trazem de fato para você um parceiro que agrega ao seu serviço, que também te ajuda com a tua divulgação, com a tua captação de pacientes. Então a gente vai falar sobre tudo que envolve o tema parceria. Se você não sabe, né, a gente está aqui numa série de aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. O workshop vai acontecer dos dias 10 ao dia 17 de janeiro, então começa na próxima semana, segunda-feira a primeira aula vai ao ar. E aqui tá rolando esse aquecimento, né? Eu tô fazendo as lives todos os dias, da 1h08 e às 7h08. A live de hoje, inclusive, quem perdeu, de repente, quem não viu, confere depois, porque foi uma live que eu falei sobre divulgação. Né? Eu falei mais sobre meios de divulgação, quais são aí possíveis canais de divulgação para vocês. E eu pontuei aqueles que, principalmente aqueles 3 que eu vejo que mais trazem resultados para as minhas alunas. E dentre esses 3, eu escolhi vir falar aqui à noite para vocês sobre parceria, que é um canal muito importante e que eu acredito que a gente não fala tanto, às vezes a gente não sabe usar tão bem, né? E eu quero poder agregar para vocês nesse sentido, tá certo? Então, bora lá, me conta, né? Gente, vocês viram que eu ainda não aprendi a mexer nesse celular direito, não. Eu tava fazendo a live, né? Enfim, o som saiu, eu não consegui pôr de novo, mas agora eu já ajustei aqui, deixei no modo avião pra ir. Então, eu vi a maior parte do pessoal que tava ali comigo já voltou. Enquanto isso, eu quero saber uma coisa, tá? Fala pra mim, você tem algum parceiro hoje? Você tem algum parceiro? Parceria, você tem algum parceiro? Se sim, que parceiro? Conta pra mim. Você faz parcerias com que profissionais ou com que estabelecimentos? E por que eu tô falando isso? Eu até separei, deixei aqui no outro celular, uma lista de parceiros. Então você corre aí, pega um papel e uma caneta, tá? Pra você anotar essa lista de parceiros, que são parceiros interessantes, que eu vejo que trazem bastante resultado aí para os nutricionistas, né, que trabalham ou querem trabalhar com crianças. Então eu vou passar essa listinha para vocês, tá certo? Mas vou dar um minutinho aí para vocês pegarem papel e caneta. E quando vocês pegarem papel e caneta, você escreve aqui para mim nos comentários, tô pronta. Aí quando tiverem vários tô prontas, eu falo a listinha aqui que tá na minha mão. E enquanto vocês vão pegando papel e caneta e vão me escutando, né, o que é importante dizer sobre parcerias? Parcerias, gente, pra mim, ao meu ver, uma das 3 melhores formas de divulgação. Na live de hoje, que eu fiz a 1h08, porque todos os dias eu tô fazendo live, 1h08 e 7h08, né? Você tá vindo nas duas? Tá acompanhando? Enfim, na live da 1h08 de hoje eu falei de formas de divulgação. Quais são canais de divulgação interessantes? E eu fui contando um pouquinho sobre quais são os canais que eu vejo, né, que são possíveis e quais têm dado mais resultado para as minhas alunas. E eu citei até alguns que às vezes não é o que todo mundo usa, mas que, né, o pessoal tem algum tipo de resultado. Então, de lá dá para tirar várias ideias. E aí eu escolhi trazer aqui para o tema da noite, pra gente falar ainda um pouquinho mais de divulgação sobre um desses, que são parceiros. Porque eu vejo que muita gente não sabe fazer parceria, né? Ou não sabe, ou não consegue, ou acha que tá fazendo uma boa parceria, entende? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Tô vendo que o pessoal colocou tô pronta, então tá bom. Pegou papel e caneta? Vou lá, vou colocar aqui, ó, pra vocês qual é a lista que eu separei, e aí a gente vai depois falar sobre cada um desses possíveis ideias para você desenvolver, tá? E também como fazer essa parceria. E aí eu vou até contar uma história de uma aluna para vocês entenderem como às vezes uma parceria pode ser um tirinho no pé, tá? A maior parte das vezes dá certo, mas se você não souber fazer, pode ser um tiro no pé. Vamos lá? Então, pega papel e caneta e vamos começar a falar aqui da lista. Escolas e creches. Amo trabalhar com parceria com escola e creche, porque qual que é o ponto, gente? Pra gente, né, fazer parcerias, a gente vai buscar locais onde o nosso potencial cliente está. Cliente é a mãe, porque é a mãe ou o pai, né? É o cuidador, porque é o cuidador que contrata a tua consulta. Então, ele é o teu cliente. E a criança, ou o bebê, ou o adolescente, né, o filho desses pais, eles são o usuário do seu serviço, certo? É só pensar
assim, ó, quando a Johnson & Johnson, por exemplo, ela faz uma propaganda para falar do shampoos, a propaganda ela não tá fazendo pro bebê, né? Aqueles bebês bonitinhos que a gente tem vontade de apertar. Ela não tá fazendo pro bebê. Ela tá fazendo a propaganda pra mãe ou pro pai, porque eles são os clientes. E aí, essa criança vai ser o usuário do produto. No nosso caso, a mesma coisa, né? Então, a gente vai buscar as parcerias em locais onde o potencial cliente exista, onde as mães existam. Por que eu tô falando isso? Porque na hora que eu trago aqui pra vocês escola e creche de saída, vocês podem pensar assim, porque claro, tem muitas crianças, mas na real, o nosso foco é fazer uma divulgação ali que chegue nas mães, tá bom? Certo? Então, beleza, peraí que eu vou ter que colocar a senha aqui de novo que saiu. Só para não esquecer de nenhum, depois eles ficarem sem a lista. Ó. Escolas e creches, tá? Depois, clubes e escolas, né, de futebol, de natação, balé, judô ou demais esportes, certo? Então, aí na sua região, tem alguma escola específica de esporte para criança? Escola de natação é uma possibilidade também, inclusive, tá bom? Inclusive, a escola de natação foi um dos primeiros parceiros que eu tive quando eu comecei a atender, foi uma escolinha de natação. Tive também com escola de balé. Com escola de futebol foi uma parceria rápida, mas que é bem legal também. Depois disso, anotaram? Posso seguir? Se estiver muito rápido aí vocês falam, tá? Fotógrafos que trabalham com ensaio para gestante, para newborn, né, que é a criança, os bebezinhos lá quando estão recém-nascidos, para aniversários de criança e etc. Então, buscar fotógrafos que atendam esse nicho, né? E qual que é o ponto? Carol, como que eu vou decidir se eu vou pegar um que faz foto de gestante, que faz foto de um newborn, que faz foto de aniversário? Tudo vai depender, gente, de qual é o público que você quer atender. Se você tá querendo atender, né, crianças da faixa etária pré-escolar, não tem por que você fazer uma parceria com um fotógrafo de newborn. Não faz tanto sentido. Agora, quero atender introdução alimentar. Faz sentido fazer uma parceria com um fotógrafo de newborn, porque daqui a um pouquinho, né, essa criança vai crescer e já vai chegar as primeiras comidinhas. E você pode ter usado essa ponte aí para chegar até essa mão. Outras, lojas de roupas infantis e de gestante, assim como lojas de móveis para bebês, enfim, toda essa parte de enxoval de crianças. Empresas de babá. Em alguns locais essas empresas são comuns, né? Então, parcerias com empresas de babás. Yoga para gestantes, doulas, consultoras de amamentação. Essa daqui super especial e que pode render muito contato com potencial cliente para vocês. Clínica de vacinas. Por quê, gente? Criança vacina, né? Nasceu, vai até uns 5 ali, 7 anos com várias vacinas seguidas. Então, direto e reto, as mães estão passando por ali. Clínica de vacinas. Equipes de parto humanizado, domiciliar. Centros de recreação. Bufês infantis, empresas de lanchinho para as crianças, sabe essas empresas de lanche escolar? Escolas de idioma para crianças, claro, né? Falei do centro de recreação, profissionais da saúde, nutricionistas, inclusive, que trabalhem com mães, que trabalhem, por exemplo, com emagrecimento, né, e tudo mais feminino, que você consegue chegar até essas mães de crianças. E também vale dizer que em alguns casos, eu falei disso nos meus stories, né, teve uma nutri que falou assim, eu quero atender só criança. Como é que eu faço para negar atendimento para gestante? Que, não é um público que eu gosto. Você pode fazer parcerias com outras nutris materno-infantis que atendam públicos diferentes de você, né? Eu tenho algumas alunas lá na Bahia, inclusive, que elas se indicam, porque cada uma tá com um nicho bem específico. Tem uma que tá tentando com gestante, tem outra que tá atendendo só introdução alimentar, tem outra que trabalha com as crianças maiores. Então, você também pode buscar, se você tiver um nicho bem específico, uma outra nutri materno-infantil que tem esse nicho bem específico para vocês fazerem parcerias. E dos profissionais de saúde, né? Então, as nutris, pediatras, óbvio, né, gente? Psicólogas, odontopediatras,
fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais. Então, tem aí uma gama, né, de profissionais que a gente vai poder procurar. De repente, se você trabalha mais com alergia alimentar, você vai procurar um alergologista, né? Pode procurar um gastropediatra. Tem também, me fugiu o nome, nossa, gente, que são as pedagogas, neuropedagogas, né? As próprias pedagogas de escolas também, fonoaudiólogas, enfim. Então, aí a gente tem os profissionais da área da saúde também. Naturalmente, os primeiros parceiros em quem a gente pensa são os profissionais da área da saúde, mas perceba que eu deixei ele aqui na lista bem por último mesmo, propositalmente, para mostrar para vocês que existem vários outros. Esqueci de algum, gente? Vocês têm algum outro tipo de parceria que eu não falei aqui? Me conta. Conta pra mim aqui nos comentários se você tem algum outro tipo de parceiro que eu não falei. E aí, eu tava falando da questão de nutricionistas, né? Das parcerias entre profissionais. Essa é uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui e dar umas ideias pra vocês. Então, vocês me lembrem. Deixa eu só ver se teve algum que eu esqueci. A Islane falou de psicopedagoga, sim, dentro dos profissionais da área da saúde, né? Psicopedagoga, neuropedagoga, psicólogos, psiquiatras, terapeuta ocupacional, eu tinha falado, ginecologista, obstetra, legal também. Aí entra, né, na hora que eu pensei dentro da equipe de parto. Fisioterapia pélvica, dentro da equipe de parto também. Tem mais algum? Lembram de mais algum? Fisio infantil, perfeito. Odontopediatra foi uma das primeiras parcerias que eu fiz também. Então, os parceiros, acho que é isso, né? Se alguém aí lembrar de mais alguma. Enfermeira obstétrica. Pra quem trabalha com bebezinho, aquelas profissionais que furam orelhinha também, né? De bebês. Fisioterapeutas pélvicas para atendimento de mães pós-parto, aí dentro da equipe. Inclusive pilates, né, gente? Procurar onde tem pilates, acupunturista que trabalhe com gestantes ou com crianças. Então, assim, qual que é o ponto, né? O foco é a gente procurar onde é que a gente vai encontrar essas mães. E esses daqui eu falei de parcerias onde eu tenho certeza, né? Ou quase certeza, diríamos assim, porque certeza nessa vida a gente nunca tem 100%. Mas quase certeza que as mulheres que eu vou, né, que os clientes que esse pessoal atende, elas são mães ou se tornarão mães em breve. Claro que eu também posso fazer parcerias com outros espaços onde eu vou ter uma amostra ali que vai ser mãe e uma amostra que não. Como, por exemplo, posso fazer parceria com um salão de cabeleireiro. Então, tem mulheres lá que são mães, tem mulheres que não são, né? Posso fazer uma parceria com um condomínio. E aí vão ter pessoas lá que são mães e vão ter pessoas que não são. Aí é eu entender um pouco sobre as oportunidades que aparecem, né? É só ficar atenta a isso. Certo. Então, aqui fizemos uma lista dos parceiros. Gostaram da lista, gente? Manda coraçãozinho aí, né? Manda coraçãozinho aí. Porque quando vocês mandam os coraçõezinhos, cheguem mais gente. Essa é a hora. A Flávia falou lá de consultora de amamentação. Eu tinha falado também, né? Falei. A doida aqui. Mas eu falei sim, consultora de amamentação, tava na listinha. E aí, gente, o que é importante a gente pensar sobre parcerias? Parcerias tem que ser, né, bom para todo mundo envolvido. O parceiro tem que ganhar, você tem que ganhar e o cliente tem que ganhar. Todo mundo tem que sair ganhando, né? Porque quando todo mundo sai ganhando, deixa eu ver se tá um pouquinho pra frente. Quando todo mundo sai ganhando, a gente tá falando que dali tá surgindo, né, uma boa parceria que tá rendendo frutos. Então, a primeira coisa a se ter em mente ao pensar em parcerias é: como é que eu posso fazer para todo mundo ganhar nessa parceria? Não pode ser só você, não pode ser só o parceiro, tá bom? Todo mundo tem que ganhar. E aí, eu vou chegar lá, tá bom? Você perguntaram aqui, Carol, quando você fala em parceria, o que você propõe a eles? A gente vai chegar lá. Então, primeira coisa, na cabeça todo mundo tem que estar ganhando. Ok, entendi, Carol. E como é que eu posso me aproximar desses parceiros? Porque esse é o próximo passo, né? Eu tenho uma lista de parceiros. Como é que eu posso me aproximar?
Para você se aproximar desses parceiros, existem alguns caminhos. Mas hoje pela manhã, né? Pela manhã não, à tarde, na live da tarde, eu falei sobre o relacionamento, como a divulgação é um relacionamento, né? E a construção de parceria é um relacionamento também. Então, às vezes, vocês chegam assim, vocês de repente estão acompanhando um perfil de uma pediatra. E aí você chega lá, vai lá no direct dela, fala assim, sou nutricionista, trabalho com crianças, queria fazer uma parceria com você. Aí eu, oi, te conheço? Te conheço? Sabe assim? Ou nem responde, né? Então, gente, primeiro, parceria, muitas vezes, ela vem de uma construção de relacionamento. Se você tem aí na sua cidade uma pediatra ou, sei lá, qualquer outro profissional da área da saúde, né? Que você queira estabelecer uma parceria, começa um relacionamento com ele. Começa a seguir ele nas redes sociais, faz um comentário aqui, outro acolá. Isso é até bom, porque você vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, né? Conhecer um pouquinho mais sobre as ideias que ele tem, se essas ideias batem. Faz um comentário no direct, comece esse tipo de relacionamento. E algum tempo depois, você fala, tô te acompanhando aqui há algum tempo, nossa, eu tô gostando, né, de tudo que eu tô vendo. Inclusive, deixa eu te contar um pouquinho, eu trabalho com crianças dessa forma, tô procurando parcerias, né, com pessoas que tenham ideais igual o meu, ou que trabalhem como você trabalha. O que você acha da gente marcar para poder se conhecer, para poder conversar um pouquinho mais sobre isso? Então, percebe que relacionamento, né? Relacionamento. E aí, dentro disso, o que é legal de dizer? Você, na minha ideia, eu ia falar você deveria, mas eu estou evitando ser enfática, porque eu tô numa vibe que assim, gente, cada um faz o que quer, sabe? Mas é aconselhável ou te ajudaria fazer uma lista de potenciais parceiros. Então, vai ser normal você entrar em contato com pessoas que às vezes não vão te responder, que às vezes já tem parceria com alguma outra pessoa, né? Essas coisas são comuns. Não é porque você é ruim que as pessoas não te querem, mas às vezes ela já tem uma outra parceria, ela não tá no momento de estabelecer parceria, ponto. Por isso que é legal você ter uma lista. Então senta e pega uma lista, faz uma lista de 10 pediatras que você quer entrar em contato, 10 psicos que você quer entrar em contato, 10 fonos que você quer entrar em contato, sabe assim? Porque aí você vai fazendo contato com essas pessoas, vai gerando relacionamento e vai entendendo com quem é que você quer trabalhar. E aí, o próximo passo vai ser vocês marcarem de conversarem, que pode ser uma conversa presencial, que pode ser uma conversa online, né? Às vezes vocês vão trocar uma ideia ali pro WhatsApp, chama pro Zoom. Inclusive, eu tenho uma aluna, né, a Arce, olha que poderoso isso. Eu lembro que a última vez que a gente estava conversando sobre uma parceria que ela tem com um pediatra, que é de outro estado. Ela já tinha, o que ela fazia? Ela seguia esse pediatra e ela interagia nos posts dele, né? Ela, enfim, gostava do conteúdo dele, conversava uma hora ou outra. E aí, naquela época, ela não fazia atendimento online. E aí, quando começou os atendimentos online, esse pediatra começou a indicar ela. Se eu não me engano, ele é do Pará e ela é da Bahia. Ó a distância, né? E eles têm esse ótimo relacionamento. Ela me falou que a última vez que ele repostou ela ganhou 200 seguidores na hora, né? Então perceba, relacionamento é muito poderoso, né? Em vez de vocês ficarem stalkeando o Instagram de outras nutricionistas, que eu sei que vocês fazem, né? Eu sei, eu faço também. Então, ao invés de ficar o tempo que tá aqui no Instagram olhando o que as outras nutricionistas estão fazendo e pensando, nossa, olha, ela já posta tudo que eu posto e coisas do tipo, vai usar esse tempo para fazer relacionamento, fazer pesquisa desses potenciais parceiros também, tá bom? E aí, depois disso, então você propõe, né, o encontro ali de vocês conversarem sobre parceria. O que eu, Carol, gosto? Eu acho que sim, né? Eu sou protagonista da minha carreira. Florescer ou não florescer é minha responsabilidade, né? Eu não fico esperando a condição externa para as coisas darem certo. Eu vou fazendo a condição externa conforme eu posso. Então, se eu fui lá, se eu comecei esse relacionamento, se eu puxei o gatilho da gente poder conversar,
O próximo passo vai ser eu poder levar uma ideia sobre parcerias. Como que eu, Carol, faço? Geralmente eu indico para as minhas alunas da formação em coaching nutricional infantil. A gente tem, inclusive na plataforma, né, para quem é aluna, tem um manual, que é um manual para se entregar para parceiros, mas que é um manual que a gente entrega para os pais. Então, na conversa eu falo assim, olha, eu tenho esse arquivo aqui, né, que é um arquivo para poder entregar você poder entregar para os pais que passarem por aqui. Eu posso deixar isso com você. Então, você pode levar uma versão impressa para mostrar isso para eles. E a partir disso, você está criando o primeiro ganha, né? Lembra que eu falei que todos os lados têm que ganhar? Poxa, já tá ganhando o cliente do profissional que vai receber isso e já tá ganhando o profissional que vai ter algo a entregar. Que é bem diferente do que me perguntaram hoje na hora do almoço. Então, na hora do almoço não, né, gente? Que a live 1h08, vocês já almoçaram? Eu tô almoçando só depois. Mas 1h08 não necessariamente horário de almoço. Parênteses, voltamos. Na live da 1h08, me perguntaram sobre cartão de visita. Então, em vez de levar um cartão de visita ou alguns cartões de visita para esse cartão de visita ficar com esse parceiro, para ele entregar para os clientes dele, eu prefiro ter um material informativo. E esse material informativo, aí tem um porquê, né, o parceiro entregar. Porque na hora que ele entrega o teu cartão, ele entrega se ele te recomendou. De repente eu percebi aqui que tá precisando de um nutricionista, então procura essa Nutri. Mas agora, um material, né, geral, falando sobre alimentação saudável, o que a gente tem na plataforma é sobre comportamento alimentar, divisão de responsabilidades de pais e filhos, né? Então, como é um material geral que serve para todo mundo, você fala inclusive isso, esse é um material que vai servir para qualquer pai, qualquer mãe, que quer que o filho tenha uma alimentação melhor, você pode entregar para todos eles. E aí você, né, tem esse material ali que ele pode entregar. Poxa, Carol, agora eu não consigo investir em fazer um material ou imprimir um material, né? O que você pode fazer? Você pode fazer um QR Code. Então, já viram esses QR Codes? Que, gente, todo mundo já viu, né, gente? Eu acho que foi uma pergunta meio assim, fora de contexto. Mas já viram QR Code, certo? Você aponta lá teu celular no desenho e aparece o site. Dá pra você fazer isso em alguns sites gratuitos. Você colocar aí, fazer QR Code, né? Ele vai mostrar como. Você coloca o arquivo no Drive e você pode fazer um impresso bonito, assim, que fique na mesa do profissional. Você poderia... O que eu, Carol, mandaria fazer? Eu mandaria fazer um calendário bem bonitinho, que pudesse ficar ali na mesa e que tivesse um QR Code. Que ele falasse, pode bater o QR Code aqui, né? E você vai ter acesso aí a algumas informações que a Nutri, que eu trabalho com parceria, tem. Então, percebe como isso é muito mais rico do que só um cartão? E aí você já pode ir com essa ideia. E você pode falar, inclusive se você tiver algum material para entregar para os meus pacientes, eu também adoraria divulgar. E essa é uma ideia, né? Existem outras, como por exemplo, vocês fazerem eventos em conjunto. Então, vocês promoverem, né, eventos que sejam para cliente de ambos e vocês lá deem palestra ou façam uma oficina em conjunto. Imagina uma psico com uma Nutri fazendo uma oficina onde, de repente, a Nutri vai lá e faz uma atividade culinária e a psico faz uma atividade sobre emoções. Que legal, né? E vem os pacientes das duas, mais outras pessoas que eles podem trazer, sabe? Então, existe além da entrega de material, isso de você ter o evento, existe também a possibilidade de você entregar uma aula. Você gravar um vídeo, então vamos supor que você é uma Nutri que trabalha com o que, gente? Fala aí pra mim, introdução alimentar, por exemplo, tá? Você é uma Nutri que trabalha com introdução alimentar. E aí, você vai procurar, né, os profissionais que trabalham com bebezinhos também. E aí você pega e grava uma aula, né, falando sobre as possíveis formas de se começar uma introdução alimentar, os métodos, vai lá, fala de BLW, participativa, de papinha, prós e contras e como o nutricionista pode ajudar. Uma coisa curtinha, 10, 15 minutos. E aí, você entrega isso, uma videoaula que você grava do seu celular, por exemplo, tá bom? Se você quiser gravar com slide, você pode gravar do Zoom. Você entra lá no Zoom, grava, transfere sua tela, né, com os slides e dá a aula. E você
sobe isso no Drive também e você dá esse link do Drive ou faz um QR Code com o link do Drive para o seu parceiro entregar, né? Então, isso serve não só para parceiro local, como fala? Não só para profissional da área da saúde, mas também para parceiros locais, como, por exemplo, essas lojas que eu falei, né? Ou a loja de roupinha de criança, o fotógrafo do ensaio newborn, você pode fazer um cartãozinho assim bonitinho, né? Quando estiver perto do seu bebê comer, veja isto. Ou, enfim, aqui já começamos a pensar que daqui um pouquinho as próximas fotos serão com as comidinhas. E a Nutri quer deixar aqui para você já uma aula especial para quando essa fase chegar, sabe assim? Então, perceba que você pode abrir o leque, né, do que oferecer. Entende? E o que é legal nessa? Você tá ganhando porque você tá conseguindo se divulgar pro parceiro. É muito interessante que o parceiro te dê algo em contrapartida também, né? E as famílias estão ganhando algo já, então elas estão te conhecendo, não é simplesmente um assim, passa com a Nutri e tá aqui o contato dela. Mas ela já te conhece um pouquinho, ela já tem um contato com o que você fala, com o seu jeitinho de falar, com os materiais que você entrega, tá bom? Então eu gosto de pensar em parceria nesse estilo, ou no estilo de fazer algum evento junto, ou de fazer alguma troca de material. E você pode fazer isso, olha que coisa que às vezes a gente não pensa, né? Eu ensino lá dentro da formação em coaching nutricional infantil sobre programa nutricional. Então é quando você tem, né, um acompanhamento com a família por mais tempo para levar eles até a meta que a gente vai definir para o tratamento. E aí, dentro disso, a gente vai passar mais tempo com essa família e, no geral, a gente recebe antecipadamente. Então, hoje na live, quando eu falei, até me perguntaram, gente, eu vi que perguntaram na caixinha, Carol, coloca nos stories quem é a live com a aluna que falou que se abriu para abundância, eu vou colocar lá, tá bom? Ela até passou por aqui, que foi a Deia foi uma delas, a Débora foi outra, eu vou colocar das duas lá para vocês verem. Mas qual que é o ponto? A gente recebe previamente, então ao invés de recebendo as consultas picadas, a gente costuma receber tudo no começo. E aí o que é que faz, né? As pessoas perguntam às vezes, o que é que faz se não for um desconto? O que é que faz uma pessoa pagar tudo ali à vista, né? E uma das coisas que faz a pessoa pagar à vista são bônus. Imagina, você pode ter esses bônus com esses parceiros. Imagina uma aula de automaquiagem rápida para mãe. Então eu lembro que teve uma mãe para quem eu entreguei isso, mas eu pedi especialmente para ela, inclusive, para uma conhecida dessa parte de maquiagens, porque uma das metas que, né, a gente estava colocando para ela durante o tratamento, olha como é muito além de alimentação, né? A menininha que eu estava acompanhando, ela estava com alguns problemas com alimentação e tudo mais, e muita coisa ali estava emaranhada com a mãe. E aí, uma das metas da mãe era largar um pouquinho a pequenininha, assim, né? Deixar ela um pouco mais livre, menos pressão na hora de comer. E uma das coisas que ela me trouxe numa conversa foi de que desde que a pequena dela tinha nascido, que já nem era tão pequena assim na época, tinha 8 anos, ela já não fazia maquiagem, que ela não lembrava qual tinha sido a última vez que ela tinha se maquiado. Porque aí teve um dia que ela passou um batom e a filha dela falou assim, nossa, nunca te vi de batom. E ela lembrou que, né, ela, antes de ter essa pequena, ela sempre estava maquiada e tudo mais. Aí eu pedi para uma colega fazer, né, essa aula de automaquiagem rápida para mães. Então percebe que a gente pode agregar bônus também nos nossos programas de atendimento pensando com parceiros, fazendo essas correlações. Certo? Isso é super legal. Em alguns casos, inclusive, dá pra você trabalhar... teve um que eu não falei, gente, mas que entra nos profissionais da área da saúde, né? Personal trainer. Tem personal pra criança. Então, você, por exemplo, ter um tipo de programa de atendimento que você trabalha junto com personal trainer. Eu tenho uma aluna, na verdade, tenho duas que trabalham com personal trainer. A Gabi Búrigo, né? Que a Gabi, ela até já fez uma live comigo contando. A Gabi, em menos de 6 meses de formada, tava lá ganhando já 10 mil por mês. Um sucesso, só cresce, né? E a Joana também, que ela tem um programa de atendimento na cidade dela, que é super conhecido. Ela mora numa cidade pequena, assim, e inclusive tem, tipo, camiseta, assim, pro programa de atendimento dela, garrafinha. E ela tem um personal trainer que trabalha junto com ela.
junto com o grupinho e tudo mais ali que ela tem, para fazer essa parte da atividade física. Então também dá para fazer, né, essas parcerias com outros profissionais, tá certo? Imagina quando estiver chegando o Dia das Mães, procurar parceiros, né, que possam entregar alguma coisa a mais para essas mães, tipo igual essa ideia da maquiadora que eu falei, entre outras coisas. A Karina falou, Carol, nesse caso você pagou pela aula de automaquiagem ou fez parceria com essa maquiadora? Há como fazer isso sem custo? Eu não paguei, tá, Cá, por essa aula não teria sido nenhum problema pagar, mas geralmente nessas parcerias a gente faz uma troca, né? Do mesmo jeito que ela me fez uma aula, eu fiz uma pra ela, falando sobre alimentação saudável para crianças, como fazer refeições VaptVupt. E aí ela entregou isso para as mães, não sei exatamente para quantas naquela época, né? Mas para as mães que ela atendia. Então geralmente rola essa troca. Mas você pode também contratar uma pessoa para te dar esses materiais, isso não é um problema. Mas aqui pensando em parcerias, no geral é uma troca, né? Você oferece algo, ele te oferece algo de volta. E você pode ir até com essa ideia já. Eu tô pensando em entregar tal material, mas me conta, essa é uma pergunta muito poderosa, né? Conforme a gente vai utilizando coaching, a gente aprende a fazer mais perguntas, às vezes, do que ter respostas prontas. Então, de vez em quando, lá na nossa comunidade de alunas, no canal do Telegram, as meninas falam assim, eu vou fechar parceria com um determinado profissional, uma loja, algo do tipo. E o que eu ofereço? Aí eu sempre falo, né, a gente pode dar algumas ideias aqui e tudo mais, pra você chegar lá na hora e talvez conversar, sugerir, mas a melhor coisa a se fazer é perguntar, o que você precisa, o que você acha que eu somaria pra você, né? Eu tenho essa e essa ideia, você tem alguma outra? Porque ninguém melhor do que esse próprio parceiro pra saber, às vezes, do que as mães deles que trabalham com ele, né, estão falando e tudo mais. A Cris falou que tem parceria com personal, que faz eventos esporadicamente e ele cede a sala sem custo, mas é muito pequena e aí ele me indica também. Vamos falar disso, da indicação, gente? Indicação de parceiros. Qual que é o ponto? Eu vou contar uma história para vocês entenderem aí o causo, né? Eu tenho uma aluna que ela veio me falar que ela não estava conseguindo pacientes, né? E na verdade foi antes dela virar nossa aluna, a gente estava conversando bastante por direct, eu acho que até essa conversa estimulou ela a virar nossa aluna, enfim, agora ela vai melhorando cada vez mais. E aí eu peguei e falei, tá, Flor, me conta, você não tá conseguindo pacientes, mas você tem parceiros? Aí essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ela. Ela falou, tenho. Aí eu falei, legal, você também faz, perguntei, né, rede social e tudo mais, e tudo ela meio que tava fazendo. Aí eu falei, tá, quantas pessoas já vieram indicadas dos parceiros que você tem? Aí ela falou assim pra mim, nenhuma. Aí eu falei, tá, então será que vocês têm uma parceria firmada de fato? Porque qual que é o ponto, gente? Não adianta a gente ir lá só, né, e trocar cartão e falar, agora você é meu parceiro, toma aqui o cartão e toma aqui de volta, pronto, acabou. É importante que o parceiro, ele conheça sobre o seu serviço, que ele saiba, né, como é o seu tipo de atendimento, o público que você atende, como é que você pode agregar para as famílias, porque aí não vai ficar um negócio assim que ele vai falar de você só quando uma mãe de repente perguntar, mas que na hora que uma mãe vem e traz uma questão de alimentação, ele já sabe se é legal falar de você ou não. Ele já tá, entre aspas, né, seria comprado no tipo de serviço que você entrega. Então, eu gosto de pensar nas parcerias, nessa forma que eu disse, né, de materiais para eles entregarem, porque eu tenho certeza que de alguma maneira os pais vão me conhecer, mas eu acho que também é importante, é importante vocês conversarem, quando vocês forem firmar parcerias, sobre esse esquema de indicação. A gente vai fazer indicação um do outro, né? Como é que os nossos pacientes vão saber sobre você e sobre mim? O que são os nossos acordos aqui de parceria? Porque já vi isso acontecer também. Eu tive uma aluna que falou assim, eu tenho parceria com um profissional X e esse profissional agora tá fazendo parceria com uma outra Nutri. Pode isso? Aí eu perguntei, falei, não sei como é que vocês combinaram. Poder ou não poder, depende de como você combinou, né? Igual relacionamento aberto, é certo ou errado? Sei lá, tem povo que tem relacionamento aberto e pra eles tá tudo certo.
se meu marido quiser um relacionamento aberto, ele vai ter que procurar outra esposa. É tipo isso, entendeu? Não tem certo ou errado, mas tem o combinado entre você e o seu parceiro. Então, como é o combinado de indicação? Como é que, né, vai funcionar isso? Isso tem que ser perguntado, tá? Outra coisa que é importante também é que vou usar o exemplo do casamento. Eu acredito, né, que combinados não saem caro. E que para ninguém sair mais machucado do que o necessário, é importante a gente saber como as coisas acabam também. Falando no meu marido, colocou emojis de anjinho, de tipo, fique tranquilo, mas os meus olhos são só pra você. Enfim, gente, parênteses aberto, né? Mas voltando lá. Quando a gente fala de contrato, qual que é o ponto? Você, né, não precisa necessariamente ser um contrato batido, escrito e assinado não, tá, gente? Mas termos firmados. Como é que vai ser a nossa parceria? A gente pode ter outros profissionais como parceiros? Sim ou não, né? Se puder, o que é que pode fazer nesse sentido? Se não puder, ok, não pode. E se um dia a gente decide não ser mais parceiro, como vai funcionar? De repente, se ele der uma aula para você entregar dentro do seu programa nutricional, como que vai funcionar se vocês não forem mais parceiros? Você pode ficar com essa aula, não pode? Então, pensar também, caso a parceria em algum momento não dê certo, como ela acaba, é a melhor maneira de se começar. Entende? Pensar como acaba é a melhor maneira de se começar. Falar sobre isso é importante. Para depois, na hora que acontecer, não ter nenhum desconforto maior do que o necessário. É o tal do combinado não sai caro. Então, combine os termos, né? E deixe claro aquilo que, de repente, vocês querem ter como parceria e como que encerra. Outra coisa, se tiver alguma coisa que esteja te incomodando, fale, converse sobre isso, tá bom? A relação de parceria é uma relação mais igualitária, gente, tá? Não é um negócio assim que tipo um é chefe do outro, um tem que ter medo do outro, nada disso, é igualitário. Então, se alguma coisa não estiver legal, converse sobre isso, às vezes vocês conseguem se ajustar facilmente. Sobre parcerias ainda, sobre essa parte, ok? E o prazo da parceria? Perguntaram, deve ser estabelecido também? Eu penso que assim, eu não tenho um prazo de tipo, a pessoa precisa ser meu parceiro por 6 meses. Do mesmo jeito que com os meus clientes a mesma coisa, eles não têm uma obrigatoriedade de ficar comigo por determinado tempo não, porque eu acredito que, né, a gente tem que estar numa relação onde as coisas estejam fluindo bem. Imagina se eu obrigo um parceiro a estar comigo por 1 ano, mas de repente ele começa igual um personal, por exemplo, eu firmo parceria com um personal. Nossa parceria de 1 ano. Aí, dá uns 2 meses, eu começo a mandar algumas crianças pra lá e as mães vêm me falando que ele começou a sugerir uns suplementos, umas coisas meio loucas assim, sabe? Poxa, esse não é um profissional com quem eu quero ser parceira. Então, eu não quero ter que ficar amarrada com ele por 1 ano. Eu não faço isso, não. Nossa parceria é enquanto os nossos termos durarem, enquanto estiver bom pros 2 lados, seguimos assim, tá bom? Eu prefiro desse jeito, mas essa é uma preferência, nada te impede de você colocar um prazo, né? Tem gente, inclusive, que faz contratos de parceria, eu nunca fiz contrato, uma troca por e-mail, com tudo escrito, bonitinho, suficiente, ao meu ver, né? Porque também tem esse lance de, às vezes, a gente fala uma coisa, o outro lado fala alguma coisa, e você acha, né, que ouviu algo, mas o outro acha que falou uma coisa diferente. Isso são errinhos de comunicação. Inclusive, no coaching nutricional infantil, né, a gente busca refinar essa parte da escutativa e das perguntas para entender bem o que está acontecendo para não ter esses errinhos de comunicação. Portanto, eu gosto de deixar firmado por escrito, assim, uma troca de e-mails, uma troca de WhatsApp já é o suficiente, ao meu ver. Ok, vamos lá. Falei que troca de cartão eu não acho que é o melhor caminho, dei algumas ideias. O que eu gosto de fazer com os parceiros? Sejam eles, tá, gente? Parceiros tipo lojas, sejam eles profissionais, escolas, enfim.
eu gosto de levar sempre o material que eu uso. Eu gosto que eles conheçam um pouquinho dos materiais que eu uso. Então, eu tenho uma pasta onde eu deixo todas as ferramentas de coaching nutricional infantil. Eu tenho fotos, né, minha, trabalhando com as crianças, porque geralmente eu uso lá o cap do pirata, né? Outras horas a gente tá fazendo uma atividade do pé na estrada, que a gente anda assim em cima de uns pezinhos, que é uma ferramenta. Enfim, tem várias ferramentas diferentes. Tem o cientista da Nutri, pega lá a criança com a lupa. Eu gosto de levar uma pasta com as ferramentas e com essas fotos também, para eles entenderem que eu não sou impressora de cardápio. Porque naturalmente é bem comum que as pessoas pensem nisso, né? Que a gente, enfim, trabalha fazendo cardápio. E aí, quando eu explico e eu mostro um pouco mais como eu vou além dessa parte, eu vejo que fica mais claro pro profissional e ele entende também, né, que, poxa, ela tem ferramenta para trabalhar com criança. Tem muita gente que já quer saber mais um pouquinho sobre aquilo ali. Inclusive, na hora que ela for falar do seu serviço, ela vai lembrar disso e vai falar para essas famílias. Isso principalmente pensando assim em profissionais da área da saúde, eu acho que funciona para eles falarem sobre os materiais. É legal de mostrar também nos estabelecimentos? É legal. Mas em estabelecimento, o que eu vejo que dá mais certo é você fazer alguns eventos no estabelecimento. Então, por exemplo, com escolas, né? Todas elas, escola de natação, escola de balé, escola de ensino normal, escola de inglês, uma loja de roupinha, qualquer coisa do tipo, você dá palestras nesse ambiente, né? Fazer eventos relacionados à alimentação e nutrição, fazer live compartilhada, tudo isso é muito legal para você poder falar sobre um pouco ali o seu trabalho. É claro que a gente começa falando sobre, né, um assunto que agregue e no final a gente fala mais sobre o nosso trabalho. Inclusive, quem é aluna da formação em coaching nutricional infantil tem um exemplo pronto de palestra para se dar. Mas o script, assim, né, resumidamente, segue isso, de a gente começar com um conteúdo que some, que agregue para a família e finalizar falando sobre os nossos serviços. Tá? Então eu gosto bastante dessa perspectiva. Fico pensando assim em lojinhas, por exemplo, de como chama? De utensílios. Fazer uma avaliação dos utensílios, né? E aí, é claro, sempre incluir mais de uma marca para fazer essa avaliação, claro? E vamos lá, deixa eu ver o que a Dani perguntou aqui, ó. Carol, o que oferecer para a escola? Até respondi, né, Dani? Não tinha visto essa pergunta. As palestras eu acredito que é o melhor caminho. Um material informativo para entregar, que vai até os pais, é uma ideia também? Sim, é uma ideia também. Que vai dentro da agenda, né? Você pode colocar um material informativo dentro da agenda. Mas eu vejo que na escola, isso da palestra, ela tem uma boa abertura, uma palestra, uma roda de conversa, eu já fiz algumas. É uma roda mesmo, eu faço em formato de roda e abro para perguntas, né? Eu levo, às vezes, uma dinâmica, eu gosto bastante de levar... Nossa, é que tá distante daqui, senão eu mostrava pra vocês. Depois posso mostrar nos stories. Tem uma caixa que ela tá cheia de caixinhas de ultraprocessados dentro. Esses bem típicos de lancheira da escola. Sabe, esses suquinhos, né, bolinhos e coisas do tipo. E aí, eu gosto de levar essa caixa e a gente fazer a leitura de quanto de açúcar tem em cada uma. Geralmente eu levo o jogo quanto açúcar para fazer isso junto, levo uma balancinha, levo açúcar, e aí a gente vê, né, essa quantidade de açúcar e depois eu abro também um espaço para dúvidas, para eles poderem falar mais sobre as dúvidas que eles têm com relação à alimentação e nutrição. Então, a roda de conversa também é uma perspectiva, mandar informativo na agenda é uma perspectiva, participar de eventos, então, por exemplo, a escola costuma fazer evento de Páscoa, a escola costuma fazer evento de Dia das Crianças, a escola costuma fazer evento de Dia da Família. Você pode ir e você pode se colocar à disposição dessa escola de, inclusive, fazer uma atividade gratuita lá, né, desde que você possa fazer a divulgação do seu serviço. A não ser que a escola esteja te contratando para fazer essa atividade, né? Aí não tem... Mesmo quando te contrata, gente, eu acho que dá pra, né, você conversar com a escola sobre deixar ali um contato seu. Mas se ela não está te contratando e você está oferecendo isso, você pode pedir em contrapartida essa divulgação. A nutricionista Ana Flávia falou assim: eu fui chamada para fazer um cardápio para uma escolinha de uma paciente. E aí, teria alguma ideia para me passar? Bem, nesse cardápio o pessoal já vai te conhecer um pouquinho, né? Mas imagina se você fizesse um material informativo que chegasse para os pais
falando um pouco mais sobre o cardápio e o benefício das escolhas que você fez, de algumas das escolhas. E que tivesse uma ideia para eles incrementarem na casa deles, né? Eu acho que isso já abriria muito a porta para as mães chegarem até você. Então, simplesmente ter lá o cardápio, você pode entregar isso. Aí, olha que legal. Você entrega isso como um bônus do seu serviço, né? Você fala para a escola, ó, quero te dar um bônus, vou fazer um e-book aqui para você, para poder enviar para os pais, falando de alguns alimentos, os benefícios desse alimento, né? E como a mãe pode incluir isso na casa. E nesse e-book, você vai trabalhar estrategicamente, por isso que é muito legal de ver a live que foi a 1h08, se você não viu, falando de dor e desejo. Então, você tem dificuldade de fazer seu filho comer verdinhos? Eu tenho uma receita aqui que é infalível, vou mostrar pra você. Inclusive, nos meus atendimentos, né, a gente trabalha muito isso da aproximação com o verdinho. Faz por aí e me conta. Então, percebe? Já deixou claro lá, ó, seu filho tem dificuldade com verdinho, você queria ver ele comendo verdinho? Então, fica atenta aqui, né? Trabalhou com desejo. Deixou claro que você faz atendimento. Nos meus atendimentos, né, eu trabalho com essa parte de aproximação. Então, naturalmente, quando uma pessoa vê aquilo e ela tem uma necessidade parecida, chegar até você vai ser mais fácil, tá bom? A escola fica feliz que você entregou um material a mais, os pais te conhecem e você fica feliz que ganhou uma possibilidade de ter mais clientes também. A Fran, alguma ideia para trabalhar com seletividade alimentar com faixa etária de 8 anos? Como assim, Fran? Alguma ideia em que sentido? Você fala de parcerias? Se você está falando de parcerias, eu acredito que os profissionais que trabalham, né, com crianças seletivas nessa faixa etária também, então se aproximar de toda a rede, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, o próprio pediatra, faltou quem mais? Dependendo do caso da seletividade de um odontopediatra, então formar aí a rede de profissionais seriam os primeiros parceiros em quem eu pensaria, até para poder trabalhar dentro de uma equipe multi, né, se fosse o caso, tá bom? Então, eles são os primeiros que me vêm à mente. E aí, eu acredito que a gente vive uma fase, né, gente, que as crianças estão difíceis de comer. Eu falo que, assim, antigamente, o pessoal fala como se a nutrição materno-infantil tivesse difícil agora, e eu não acho que a gente vive um dos melhores momentos, assim, de procura pela nutrição materno-infantil. Porque há tempos atrás não tinha isso de, sei lá, a criançada não come, dos pais procurarem. Geralmente você tinha procura por criança com obesidade ou desnutrição, né? E o leque aumentou muito. Então eu acredito que também todas essas escolas que eu falei, que tem as crianças, seria interessante de você fazer uma palestra sobre a criança que não come, né? Inclusive na formação em coaching nutricional infantil, a palestra exemplo que eu deixo, ela chama Como Fazer Seu Filho Gostar de Brócolis Assim Como Ele Gosta de Chocolate. Porque eu não tô falando de um aspecto assim tão de dificuldade alimentar, né? Mais uma seletividade ali. E, no geral, a maior parte das crianças gostam de chocolate, a maior parte das crianças deixam o brócolis pra lá. E a gente fala justamente sobre as responsabilidades dos pais na hora de incentivar as suas crianças. Então, trabalho bastante nessa pegada da palestra, né, pra escola, levantando isso de, poxa, meu filho, de fato, não come algumas coisas. Como é que eu poderia ter a ajuda dessa nutri pra melhorar a alimentação dele, né? Bora lá. Falei da live, que daria para você fazer live compartilhada, ou com os parceiros, ou com os estabelecimentos. O que é importante falar sobre isso? Que eu vejo que pode ser um erro, tá? Às vezes, você convida o parceiro para fazer uma live no seu perfil. Maravilha! O que acontece? Algumas pessoas participam da live ao vivo, né? A gente tá aqui com uma galera ao vivo, mas tem uma galera, às vezes, que fica para ver depois. Se der sorte de ficar gravada, a pessoa vê. Mas se você deixar a live com o seu parceiro gravado no seu perfil, quando a pessoa entrar no seu perfil, ela vai conhecer o seu parceiro. Então, os teus clientes vão conhecer o teu parceiro. Ok. E você? Fica conhecida que horas? Só na hora do ao vivo? Então é legal de conversar com o parceiro, de ter live que vocês fazem no seu perfil com você convidando e ter live que faz no perfil dele com você como convidada, tá? Essa é uma das coisas de dica que eu deixo. Outra coisa legal, pensando em rede social para fazer com os parceiros, é você ter dias que você marca esse parceiro, né? E aí ele responde caixinha de perguntas no seu perfil. Então, por exemplo, sei lá, você tem uma parceria com uma consultora do sono.
E aí vem uma mãe e faz uma pergunta sobre, tem alguma coisa na alimentação da criança que ajuda ela a dormir melhor à noite? Porque, nossa, não tô aguentando mais, meu filho não dorme, blá, 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 blá. Aí você pode ir lá e falar assim, quem sabe sobre isso é a @fulana de tal, consultora do sono, né? E fulana, conta pra gente, né? Responde pra gente o que é que a mãe precisa fazer para ajudar o bebê a dormir melhor. Aí ela vai lá, responde no Instagram dela e te marca. E aí você reposta ela. Então percebe que você aparece no dela, ela aparece no seu, e vocês podem fazer esse movimento, né? Tanto dela falar sobre o assunto dela no seu Instagram, quanto você falar sobre o seu assunto no Instagram dela. Porque lembra, as duas partes têm que ganhar, tá? E também dá para vocês terem aqueles posts agora, que são os posts colaborativos, que aparece tanto no seu perfil quanto no perfil do parceiro. Vocês já viram isso? Quando vocês vão postar, vocês, na hora que chega lá na fase final, que é onde a gente escreve o post, tem uma opção marcar pessoas. Aí na hora que você clica ali, você pode só marcar a pessoa ou chamar para colaborar com o post. Se você marcar como colaborador e a pessoa aceitar, vai aparecer o mesmo post no seu feed e no feed dela. E as pessoas que curtirem, os seguidores que vierem a partir daquele post, os comentários vão aparecer nos dois também. Então vocês podem combinar, né, de ter assuntos que vocês vão falar que favoreçam os dois para crescer, porque essa é a ideia de parceiro de verdade, cresce junto, tá? O que é interessante é você pensar em parceiros que estão num momento profissional parecido com o seu. Então, isso ajuda, né, vocês se juntarem, pensar em boas estratégias, crescer. E também pensar em parceiros com as mesmas ideias que você. Porque, gente, é muito difícil ter um parceiro, de repente você fala A, o parceiro lá fala B, sabe? Isso não bate muito bem. Então, conhecer um pouquinho mais sobre os ideais dele, sobre o que ele acredita sobre alimentação, antes de firmar essas parcerias, ok? Deixa eu ver se teve... E aí, gente, alguma dúvida? Antes as mães procuravam os pediatras, hoje melhorou muito mesmo para nutri infantil. Nossa, gente, demais. Quando é que a gente começou a ouvir falar de nutri infantil, falar de introdução alimentar, do jeito que a gente escuta agora? 4, 5 anos para agora, gente. Quando eu me formei não era assim ainda, né? Não tinha ainda isso. Do mesmo jeito de, tipo, a criança que não come, do mesmo jeito de falar sobre alergia alimentar, ia lá para alergologista, para pediatra. Então a gente vive um momento da nutrição muito rico, muito rico. O pessoal que investir agora na nutrição materna infantil, né, que fizer um bom trabalho, um trabalho que, assim, não seja só orientativo, mas que tenha uma boa adesão, que a família vai e consegue mudança, esse profissional cresce muito rápido. É incrível que às vezes eu gosto dessa frase, né, a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano, a gente superestima o que a gente pode fazer em um mês e subestima o que a gente pode fazer em um ano. Então a gente acha que em um mês a gente vai conquistar a América, mas acha que é impossível conquistar a América em um ano, tipo isso, né? E aí, por que eu tô dizendo isso? Eu coloquei lá nos meus stories, perguntaram assim pra mim, Carol, você acha que é ruim começar a atender num consultório que não tem nada de infantil? Por que veio essa pergunta? Nas lives de ontem eu falei sobre atender de maneira online, domiciliar, sobre ir para o consultório, né? Como que você começa investindo. Inclusive ficou salvo no nosso perfil. Quando vem essa pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Luana. A Luana, ela atendia num consultório, que era um consultório de um médico. Consultório assim, gente, consultório chique, de adulto. Então, o que ela fazia? Quando ela chegava, ela tirava tudo que podia ser quebrado, guardava, e ela levava vários brinquedos, vários apetrechos para enfeitar o consultório. E ela montava o consultório quando ela começava, desmontava quando ela finalizava. E aí a Lu começou a ir crescendo lá na cidade dela, em Macapá, e ela foi fazendo uma reserva, eu falo muito disso, né, sobre você fazer uma reserva financeira para os teus sonhos, para os teus objetivos. Ela começou a fazer uma reserva para investir no consultório dela. E aí surgiu uma oportunidade numa sala, ela pegou essa reserva e investiu numa sala própria, que inclusive é a sala que ela tá hoje, eu até mostrei lá no post e tudo mais. E isso aconteceu basicamente dentro de um ano. A Lu, ela entrou na formação em coaching nutricional infantil em julho de 2000 Calma, nós estamos em 2022, então foi em julho de 2020
E quando era mais ou menos ali, maio de 2021, ela estava inaugurando o consultório dela. Então, olha em um ano o que aconteceu. E a Lu, quando ela entrou na formação, ela tinha 2, 3 pacientes por mês. Depois da formação, ela conseguiu subir para até 27 pacientes por mês. E isso deu a possibilidade dela ir para o consultório próprio. Mas imagina, foi um longo, né, de médio a longo prazo, um ano. Então, imagine em um ano onde é que você pode estar. Imagine em um ano fazendo boas parcerias onde você pode chegar. Em um ano fazendo um bom trabalho onde você pode chegar. É isso que a nutrição materna infantil traz pra gente hoje. Porque a nutrição materna infantil tá sedenta por boas profissionais, por profissionais que façam a diferença, profissionais que ajudem de fato a resolver os problemas. As crianças estão ficando doentes por conta da alimentação, meu povo. Quando eu falo que o plano é nenhuma criança tem que sofrer perante um alimento, é porque elas estão sofrendo perante os alimentos. Então, existe muita oportunidade para quem quer dar as caras. Existe muita oportunidade para quem, né, vai errar no meio do caminho e vai levantar e vai acertar mais do que errar. Existe muita oportunidade para quem quer estudar, para quem quer entregar o melhor. Muita oportunidade, muita oportunidade. Mas aí, né, vai de você. Vocês estão me ouvindo? Fala pra mim, deu uma falhadinha aqui, eu voltei? Estão me ouvindo? O ponto é, vocês viram, né? A gente começa a falar dos assuntos mais punks. O Instagram até dá uma balançada, dá até uma emoção. Porque é isso mesmo, a gente precisa falar a real. Se existe tanta oportunidade assim, por que é que você ainda não chegou onde você quer? O que é que tá faltando? Olha pra isso com carinho, pega essa energia de ano novo pra você fazer um ano diferente. Porque a oportunidade existe, gente. Um monte de criança alérgica, um monte de criança obesa, um monte de bebezinho começando a comer, cada vez mais as pessoas atentas, né, a essa questão de programação metabólica, um monte de tentante aí que não tá conseguindo engravidar, um monte de gestante com diabetes mellitus, um monte de criança que precisa de fato de ajuda para poder comer melhor. E enquanto a gente não assumir esse local, a gente não se posicionar bem, né? Enquanto a gente não levantar a bandeira e falar a nutrição materna infantil é o que eu acredito, é o que eu faço, e eu faço muito bem, eu garanto, né, no sentido de tipo, eu entrego o meu melhor, vamos fazer isso junto, tem alguma coisa que tá errada se não tá rolando isso, se você não tá falando isso ainda. E às vezes é a gente mesmo que fica se sabotando, né, meu povo? Então eu espero que você acabe esses dias daqui inspirada a ajudar as crianças, de fato. A Leite falou, você acha que dá para trabalhar com educação nutricional em um ponto fixo, tipo uma sala grande, num ponto comercial para trabalhar com atividades lúdicas? Sim, acho que dá sim, Leite, mas eu não começaria por aí não. Eu acredito que você fazer parcerias é importante se você está começando, a não ser que você já tenha um nome, né? Ah, já sou uma nutricionista na minha cidade, super conhecida como nutricionista de crianças, e aí você vai e lança esse ponto. Se não, existem alguns riscos, eu acredito. Então, eu preferiria começar fazendo algumas atividades em escolas, em centros de recreação, no próprio consultório, atividades com parceiros, ia construir isso para depois abrir o meu local, né? Então, essa seria a minha ideia. Pode ser que você abra direto e dê muito certo, mas eu preferiria fazer diferente, tá bom? Gente, tá falando aqui um minutinho, só pra vocês lembrarem, tá bom? Que a gente vai ter o workshop Descomplicando Atendimento Infantil na semana que vem, do dia 10 ao dia 17. O link tá na bio pra vocês se inscreverem. Se ficou alguma dúvida aqui, corre na caixinha de perguntas e deixa. Eu vou responder as dúvidas de vocês daqui um pouco, porque eu vou descer pra fazer atividade física. E aí, quando eu voltar, eu respondo. E o pessoal também tá perguntando mais sobre a formação. Segura a emoção aí. Em breve vocês vão saber mais informações sobre a formação em coaching nutricional infantil. Ela vai abrir inscrições logo depois do workshop. O workshop é a oportunidade de vocês conhecerem mais sobre a metodologia, conhecerem mais sobre a Carol professora, né? Entenderem se vocês se identificam, se vocês querem aprender comigo e aplicar o que eu ensino ali, tá certo? É isso, gente. Beijinhos. Deixem as perguntas pra mim lá, porque a live vai encerrar aqui. Eu vi que tem algumas perguntas sobre ONG, sobre oficinas culinárias. Vocês colocam pra mim lá depois na caixinha de perguntas que eu respondo, porque tem 50 segundos só pra finalizar aqui. Beijinho em todo mundo. Tchau, tchau.